Eu chamo o nosso analista convidado de hoje, o cientista político e diretor executivo do Grupo Eurásia, Christopher Garman. Bem-vindo, Christopher. Obrigada por conversar com a gente aqui. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer todo meu estar aqui com vocês. Christopher, quero começar te ouvindo então sobre a sua avaliação sobre essa operação, uma operação que se iniciou ontem, mas o que a gente percebe é que tem muita coisa ainda por trás dessa investigação e o que muito se ouviu desde ontem é aquele cenário, aquela avaliação de que são provas robustas com relação a vários dos supostos aí envolvidos. Quero começar te ouvindo. Olha, primeiro, eu acho que vai exatamente nessa direção. Tudo que está sendo divulgado ontem e a natureza dessa operação sugere que vamos ter um caminho longo pela frente, investigativo, denúncias e o que parece evidências robustas de que esse esquema vai muito além do que se aparentava alguns meses atrás, quando esse escândalo primeiro veio à vista. Então, logo, não só assim, a situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro se complicou muito, mas também devemos ter assim, um longo processo investigativo, várias provas, depoimentos, não só a todos os aliados em torno do ex-presidente, mas possivelmente implicando o ex-presidente também. Então, em termos políticos, é um desastre para o ex-presidente Bolsonaro. Agora, podemos avaliar esse escândalo em algumas frentes. Primeiro é a situação jurídica do ex-presidente, assim, a linha investigativa nesses próximos meses, e a última é como é que isso pode impactar a imagem do ex-presidente da República e a sua base eleitoral. Eu só diria que nesse terceira rubrica, precisamos ter um pouco de cautela, porque nós estamos vendo, não só no Brasil, mas também em outros países no mundo, em países altamente divididos, polarizados, que os escândalos que tipicamente são desastrosos para um político acabam não tendo o mesmo impacto perante a opinião pública. Só podemos enxergar o que está acontecendo nos Estados Unidos com o ex-presidente Donald Trump, várias denúncias dele de má conduta, de como ele está lidando com documentos sigilosos, e teve impacto zero na base de opinião pública dele, porque a base eleitoral do ex-presidente Donald Trump vê essas ondas investigativas como sendo politicamente motivadas e suspeitam tremendamente das instituições que estão fazendo essas investigações. Então, eu só diria que sobre qualquer métrica tradicional, esse escândalo é desastroso, com repercussões políticas profundas. Mas, em um contexto de um país altamente dividido, talvez ele não venha a perder a base eleitoral do que você poderia esperar em tempos normais. A gente vai entrar ainda mais nesse assunto, ainda mais sobre esse tema, especificamente sobre essa base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas quero te ouvir também com relação a um outro ponto, que é uma pergunta que muita gente tem se feito desde ontem, principalmente. Existe alguma chance, depois do que a gente está começando a perceber a partir de agora, da amplitude dessa investigação, do ex-presidente ser preso? Acho que existe sim uma chance. Isso é uma preocupação do entorno do ex-presidente desde do fim da eleição. Então, e agora nós estamos vendo evidências mais robustas que estão vindo à tona, que aumentam esse risco de forma considerável. Então, difícil dizer para onde é que vai essa investigação, se ele pode ser preso ou não pode ser preso, mas é um risco concreto que é compartilhado com o entorno do ex-presidente. E a gente tem outro ponto também, que é a questão do FBI, né? O FBI que também agora está recebendo as informações sobre essa investigação também, que está acontecendo aqui no Brasil e que aparentemente pode começar também em paralelo lá nos Estados Unidos. Que tipo de desdobramentos pode acontecer também com o ex-presidente Bolsonaro, com os ex-assessores dele também, com essa investigação andando de forma simultânea, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos? A gente já viu em escândalos passados, a Operação Lava Jato, que existe uma cooperação internacional entre essas agências investigativas. O FBI também teve um papel, e o Ministério da Justiça americano, nas investigações do Lava Jato. Essa cooperação internacional cria um arsenal investigativo mais poderoso e pode trazer mais evidências à tona para poder comprovar que, de fato, houve essa tentativa de venda de joias indevidas no exterior. Mas, de fato, assim, só o que já saiu entre ontem e hoje já são evidências que parecem razoavelmente robustas que houve de fato essa tentativa de venda.
Você trouxe um paralelo para a gente sobre a situação, o cenário político de Jair Bolsonaro e também do ex-presidente também Donald Trump lá dos Estados Unidos. O que a gente está vendo é que Donald Trump segue aí entre um dos favoritos para as eleições americanas que acontecem no ano que vem. Por outro lado, Jair Bolsonaro está inelegível por 8 anos. É um cenário político, especialmente, né, diferente. Ainda assim, a gente sabe que a base de apoio dos dois, tanto de Donald Trump quanto de Jair Bolsonaro, são bases de apoio extremamente fiéis. De que forma essa operação especificamente acontecendo agora nesses dois âmbitos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, pode afetar a relação, por exemplo, até dos dois ex-líderes que sempre tiveram uma relação próxima, digamos assim? Bom, eu diria, primeiro, a situação entre a comparação entre Donald Trump e o ex-presidente Bolsonaro se difere sobre esse fator fundamental. O ex-presidente Bolsonaro deve estar inelegível para poder concorrer daqui a 3 anos e meio e possivelmente preso até lá. Então ele está numa situação muito distinta. Acho que o que está em jogo é se o ex-presidente Bolsonaro mantém uma base de apoio político larga o suficiente ao ponto dele ser um ator relevante na próxima disputa eleitoral, no sentido de quem ele apoiar pode ter um peso importante na disputa a favor de um candidato que pode representá-lo. Então a pergunta maior é se ele pode ser um ator nesse sentido, não se ele pode concorrer. E eu só diria que quando o escândalo assim apareceu na primeira vez, alguns meses atrás, o que nós enxergamos nos institutos de pesquisa e pesquisas que medem o apoio popular do ex-presidente Bolsonaro é que ele sofreu nenhuma repercussão com as denúncias do caso das joias. E nós estamos em situação diferente. O que nós estamos com evidências mais graves, um ciclo investigativo que deve perdurar, então o impacto mediático vai ser muito maior. Ele deve sofrer algum apoio, sim. É difícil ele sair desse escândalo totalmente ileso. Mas, em termos do apoio da sua base mais dura, provavelmente ele não vai perder, mas ele deve perder algum apoio, com certeza nenhuma. Agora, a relação entre o ex-presidente Donald Trump e o ex-presidente Bolsonaro, me parece que vai permanecer intacta. Duvido que o ex-presidente Donald Trump vai ver essa onda investigativa como sinal que ele não deve dar um apoio, comentários públicos de simpatia com relação ao ex-presidente Bolsonaro, até porque ele vive uma situação nos Estados Unidos onde ele enxerga essas denúncias e essas investigações como sendo politicamente viesadas. Em países altamente polarizados, tanto como os Estados Unidos quanto o Brasil, infelizmente o que está acontecendo é que as instituições investigativas estão sendo vistas como parciais, como sendo politicamente motivadas. Então, a base eleitoral de cada um acaba menosprezando e diminuindo as repercussões dessas investigações. Isso é uma vítima, vamos dizer, as instituições que estão sendo politizadas acabam sendo uma vítima desse ambiente de um país tão dividido como nós estamos vendo no Brasil e nos Estados Unidos, entre as suas bases eleitorais mais robustas. Existem discussões entre a base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro de que esses presentes deveriam pertencer ao próprio ex-presidente para fazer o que ele gostaria de fazer. Enfim, a gente tem acompanhado, a gente sabe, na verdade, ao longo de todos esses anos acompanhando os presidentes, a gente sabe que eles ganham tudo que é tipo de presente, desde camisas de time, que essas camisas, inclusive, esses presentes mais simples, eles têm a permissão, inclusive, de continuarem com eles podem ficar com essa camisa de time, por exemplo. Agora, o cenário é diferente quando a gente está falando de joias ou de outros produtos que são extremamente caros e que esses, sim, deveriam ir direto para o governo. Queria te ouvir sobre esse ponto e essa discussão, então, que algumas pessoas têm levantado de que, na verdade, isso deveria pertencer apenas ao presidente que recebeu o presente. Se a gente olha a jurisprudência e as regras ao redor da conduta desses presentes, parece que a norma está mais clara no sentido de presentes de alto valor como esses deveriam ser declarados e não entrar no acervo pessoal do presidente da República. Agora, a pergunta interessante, implícita, da maneira com qual você formulou, é o seguinte: para o eleitor comum, como é que esse evento vai ser visto? Né? Porque
não equivale a um delito normal de roubo ou de corrupção. Né? Acho que só no linguajar popular, o ex-presidente estava fora, recebeu um presente, o presente é dele, ele pode vender como ele bem quiser. Então, para poder fazer a distinção do que é um presente, né, que deveria ser o acervo assim, particular versus o acervo público, talvez em termos de normas jurídicas de conduta do ex-presidente seja, evidentemente, pode ser caracterizado como um delito grave, perante a opinião pública, não se aparenta como um delito tão danoso quanto um caso tradicional de roubo ou de corrupção. Não é? Só como é que ele pode ser visto perante a opinião pública. E pode-se fazer uma defesa que, de fato, deveria ter uma outra interpretação para poder se defender. Acho que é uma das razões que talvez, perante a opinião pública, talvez o impacto não seja tão danoso quanto se imaginaria, dado o tamanho e a severidade dessa denúncia. Pois é, e a gente tem também diversos outros personagens, pessoas extremamente próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passam a ser envolvidos também. O próprio pai de Mauro Cid também passa a ser envolvido nessa história, assim como, por exemplo, o advogado Frederico Wassef, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que fica claro em algumas conversas, por exemplo, de Mauro Cid, é que ele, aparentemente, nas mensagens que foram divulgadas, ele sabia que o que estavam fazendo não era algo correto, até porque ele defendia o uso e a entrega em dinheiro em cash, em dinheiro vivo, justamente para não ter nenhum tipo de movimentação financeira, por exemplo, bancária. Queria te ouvir sobre alguns desses pontos que vêm aparecendo nas investigações e principalmente então nas informações divulgadas ontem, depois dessa operação pela Polícia Federal. Sim, acho que todo o comportamento das evidências que estão surgindo apontam pelo fato que todos os atores reconheciam que estavam cometendo um delito, um ato indevido, até mesmo pela, assim, o que parece ser uma tentativa de recompra das joias que foram colocadas à venda para poder devolver e colocar o ex-presidente numa posição de poder devolver esses presentes que ele recebeu no exterior. A maneira com qual essas transações eram feitas, assim, de forma triangular, sugerem isso. O fato que até o pai do Mauro Cid, tudo isso está sendo enxergado dentro da cúpula militar e as Forças Armadas como um ato possivelmente grave, nenhuma tentativa de defender o pai do Mauro Cid, pelo menos a que a gente está enxergando até hoje, atingindo um pouco a imagem, a preocupação que isso pode atingir a imagem das Forças Armadas e do Exército. Então, está tendo, assim, a reação de todos os atores políticos sugere que eles reconhecem que houve uma quebra de norma, sim, e ninguém está, assim, tão publicamente defendendo essa postura. Então, até o silêncio do ex-presidente Bolsonaro até agora, do entorno. Então, tudo isso acho que sugere que houve, sim, uma conduta, né, que não foi uma conduta normal do ex-presidente, que poderia ter, de fato, sim, quebrado essas normas e que esses presentes recebidos foram indevidamente colocados à venda. Eu só estava me referindo mais a como é que o eleitor comum poderia se reagir a essas denúncias e mesmo que é um delito que todos os atores reconhecem que pode ser, de fato, era um delito, mas no linguajar popular, na opinião pública, na nossa base eleitoral, talvez não seja visto como um delito tão grave quanto um outro escândalo de corrupção. Perfeito. Quero agora seguir falando sobre política também com relação a esse caso, porque o que a gente viu em menos de 24 horas foi uma movimentação muito intensa por parte da base governista em já se movimentar para conseguir abrir uma CPI dessa investigação, então, desse caso. Especificamente de caso de joias, enfim, relógios e todo esse processo que a gente está vendo. Qual que é o caminho e qual que é o cenário a partir de agora, levando em consideração que faltam pouquíssimas assinaturas, em torno aí de 60 assinaturas, pouco mais aí, para conseguir realmente instaurar uma CPI sobre esse caso para investigar e se faz sentido, na sua avaliação, ter essas duas investigações agora em paralelo também, né? Além do FBI ainda, a investigação também da PF que está correndo e também uma investigação extra da CPI, se por acaso ela for instaurada. Olha, assim, o que nós estamos enxergando é que as repercussões políticas de uma CPI está tendo um impacto menor do que tinha no passado. Não é um fórum puramente investigativo, no fundo é um fórum onde
você pode colocar atores para poder depor, geração de manchetes, e possa ampliar as repercussões políticas de uma denúncia. Mas o que nós temos visto também em CPI, seja ao lado da pandemia, em outros eventos como esses, assim, olhando as repercussões políticas perante o ex-presidente, não sei se isso muda o jogo tanto. É claro que, em termos políticos, estende um rol de matérias com qual a imprensa, a mídia pode divulgar esses eventos. Então, é um ampliador das denúncias que estão sendo feitas no lado investigativo da Polícia Federal e com apoio de agências lá fora como a FBI. Mas eu diria que o motor mesmo é a rota investigativa da Polícia Federal e as evidências que trazem à tona. A CPI é só um amplificador do que está sendo nessas investigações e também um fórum onde os apoiadores do ex-presidente podem defendê-lo. Então, acho que acaba gerando mais ruído. Não vejo como um fator tão relevante que possa impactar o futuro político do ex-presidente, que possa impactar a situação jurídica dele e que até possa ter um impacto mais relevante assim, na base eleitoral que ele pode ou não gozar depois desse episódio. Mas acaba sendo um fator no Congresso que gera ruído, coloca o ex-presidente mais na defensiva perante na classe política nesses próximos 6 meses, pode impactar como é que o partido dele pode ou não utilizá-lo nas eleições municipais no ano que vem, no PL. Então pode ter repercussões políticas, mas perante a opinião pública eu colocaria um valor menor na repercussão dessa CPI. Muito bem, Christopher Garman, peço que você continue com a gente aqui, porque a gente vai conversar ao longo dessa edição do Live ainda sobre outros temas. Te agradeço muito pela participação por enquanto, já já eu volto a te chamar.